Bom, vamos ver quais são as diferenças entre os açúcares cristal, refinado, demerara e mascavo. As principais diferenças aparecem no gosto, na cor e na composição nutricional de cada tipo. A regra básica é a seguinte: quanto mais escuro é o açúcar, mais vitaminas e sais minerais ele tem, e mais perto do estado bruto ele está. A cor branca significa que ele recebeu aditivos químicos no último processo da fabricação. Mas de qualquer forma, claro ou escuro, o açúcar é um alimento bastante calórico. O açúcar ele é um carboidrato simples, ou seja, ele é absorvido muito rapidamente pelo organismo, elevando os níveis de glicose no sangue e, consequentemente, de insulina também, podendo acarretar um risco de doenças cardiovasculares, o acúmulo de gordura, principalmente na parte abdominal, que é a parte que mais a gente fica preocupado para poder perder, que é algo também muito perigoso na saúde. Ele ainda predispõe a obesidade, diabetes, potencializando o risco de infartos e de acidentes vascular cerebral. Os tipos de açúcares presentes no nosso dia a dia já causam algumas dúvidas, não é verdade? Vamos conhecer um pouco sobre eles. O açúcar branco, também conhecido como o refinado, é o tipo mais comum e mais utilizado no cafezinho, no preparo de sobremesas e até mesmo em sucos. Muitas vezes é ele que está sobre a mesa da população. E além de tudo, ele é o mais comum nos supermercados. No refinamento, aditivos químicos como o enxofre tornam o produto mais branco e delicioso. O lado ruim é que esse processo retira vitaminas e sais minerais, deixando apenas as calorias vazias. Ele fica totalmente sem nutrientes. Vamos falar agora sobre o açúcar cristal. Ele é um açúcar com cristais grandes e transparentes, difíceis de serem dissolvidos em água. Depois do cozimento, ele passa apenas por um refinamento leve, que tira só 90% dos sais minerais. Por ser econômico e render bastante, o açúcar cristal sempre aparece nas receitas de bolos e de doces. Mas mesmo assim, ele só tem 10% dos sais minerais. O açúcar demerara, também usado no preparo de doces, esse açúcar de nome estranho é um dos tipos mais caros. Ele passa por um refinamento leve e não recebe nenhum aditivo químico. Por isso que os seus grãos são marrons claros e tem valores nutricionais altos, parecidos com o açúcar mascavo. Mas não deixa de ser açúcar e de ter também a sua quantidade de calorias. Vamos falar agora sobre o açúcar mascavo, que é o açúcar bruto. Ele é escuro e úmido, extraído depois do cozimento do caldo da cana. Como o açúcar mascavo não passa pela etapa de refinamento, ele conserva o cálcio, o ferro e os sais minerais, mas o seu gosto, bem parecido com o do caldo de cana, desagrada um pouco das pessoas. Porém, mesmo com todo esse sabor que não é muito agradável, ele ainda continua sendo um pouquinho mais saudável do que os outros. Enfim, embora o açúcar seja fonte de carboidrato que é fundamental para o nosso organismo, devemos consumi-lo com moderação, além de escolher o de melhor qualidade. Os maléficos dos carboidratos de alto índice glicêmico já foram citados. Portanto, a melhor escolha para o nosso dia a dia são os carboidratos de baixo índice glicêmico. Devemos sim controlar o açúcar que colocamos nos alimentos e ainda lembrar que o arroz e pão brancos
Batatas cozidas também são carboidratos de alto índice glicêmico. Além disso, devemos atentar ao açúcar adicionado aos alimentos processados. E quem faz isso é a indústria de alimentos, que muitas vezes nem imaginamos que isso possa acontecer. É necessário ler os rótulos dos alimentos, a lista de ingredientes, nem sempre consta exatamente o açúcar, mas maltodextrina, xarope de milho, xarope de glicose, xarope de dextrose, frutose, extrato de malte. Todos esses nomes são tipos de açúcares inclusos nos alimentos. Muitas vezes presentes nos salgadinhos, barrinhas de cereais, sorvete, refrigerantes, molhos, cereais matinais, suco de caixinha e tantos outros. Devemos acostumar o paladar com o sabor natural dos alimentos, evitando os industrializados e preferindo os naturais. Por fim, devemos procurar o açúcar mais escuro, menos processado e orgânico. Usá-lo com moderação para que ele possa agregar um sabor a algumas preparações e não ser um inimigo da nossa saúde. Para maiores detalhes, procure um nutricionista. Então é isso, galerinha. Esses são os 4 tipos de açúcar mais comuns na mesa de nós brasileiros e as suas tais diferenças, né? Então vamos nos conscientizar, vamos tentar entender que o melhor é a gente tentar evitar o máximo, né, qualquer um desses tipos de açúcar, porque mesmo ele tendo uma quantidade de vitaminas e sais minerais alta, ele não deixa de ter o seu valor calórico. Então, para melhorar a nossa saúde, vamos escolher primeiramente os açúcares mais escuros e tentar evitar o máximo, né? E ficar também de olho nos rótulos dos produtos industrializados, porque esses produtos eles acabam enganando a gente e sabotando o nosso sistema. Fique com Deus, um beijinho da Zaninha.